O mundo tem hoje cerca de 200 países que se relacionam entre si e o planejamento disso tudo se dá por meio da política externa. No Jornal da Cultura, você vai conhecer a história da forte tradição diplomática brasileira e os principais atores do país no plano internacional ao longo dos anos. José Maria da Silva Paranhos Júnior, mais conhecido como Barão do Rio Branco, ajudou a desenhar o mapa do Brasil. Graças à atuação como diplomata entre o final do século XIX e o início do XX, o país ganhou cerca de 900 mil quilômetros quadrados de território, partes dos estados de Santa Catarina e Paraná, além do Amapá e do Acre. Com sua experiência em negociações, Rio Branco consolidou uma das tradições da diplomacia brasileira. Ele traçou um pacto ABC, um pacto Argentina-Brasil-Chile, de equilíbrio, de cooperação, de não agressão, evidentemente, que acabou sendo formalizado apenas depois da sua morte pelo sucessor Lauro Miller, mais ou menos na altura da Primeira Guerra Mundial, né? Então, ele buscou um lugar ao sol para o Brasil no mundo, sempre baseado no direito internacional e no respeito à soberania de todos os países. Primeiro-ministro da Fazenda da República, Rui Barbosa se destacou mesmo nas relações exteriores, área em que defendeu a igualdade soberana dos países. Os grandes princípios de diplomacia multilateral e de bom relacionamento com os países vizinhos foram aplicados pelo Rui Barbosa. Primeiro na Conferência da Paz da Haia, segunda conferência em 1907, quando ele foi o chefe da delegação. Lá ele defendeu o princípio da igualdade soberana entre os estados, que é o eixo central da diplomacia multilateral contemporânea. E ele defendeu esse mesmo princípio do respeito ao direito internacional quando ele foi à Argentina, em 1916, para as comemorações do primeiro centenário da independência argentina, e lá ele mudou praticamente a política do Brasil de neutralidade na Grande Guerra. Ele dizia: uma vez que a Bélgica neutra foi invadida pelo Império Alemão, pela força, com destruição, com mortes, o Brasil não poderia ficar neutro entre a injustiça, né, o crime e o direito internacional. Já Osvaldo Aranha comandou o Itamaraty entre 1938 e 44, durante quase toda a Segunda Guerra. E também atuou para o Brasil deixar a neutralidade no conflito, inaugurando outro conceito diplomático. O Osvaldo Aranha colou o Brasil nas posições americanas, tanto que quando houve o ataque a Pearl Harbor, em dezembro de 41, ele convocou imediatamente uma conferência americana no Rio de Janeiro, em janeiro de 1942, que hipotecou solidariedade aos Estados Unidos, não é? É o princípio da segurança coletiva, que depois vai ser transposto para a OTAN a partir do Tratado de Washington de 1949. Aranha ainda presidiu a segunda Assembleia Geral da recém-surgida Organização das Nações Unidas, quando foi aprovada a divisão da Palestina e a criação de Israel. Como reconhecimento ao papel do Brasil, tanto durante a guerra como na criação da ONU, o país abre tradicionalmente os discursos anuais da Assembleia Geral. Algumas das principais figuras da diplomacia brasileira, como o Barão do Rio Branco, Rui Barbosa e Osvaldo Aranha, têm ascendência aristocrática. E foi justamente no Império que o Brasil estabeleceu as linhas principais de sua atuação nas relações exteriores, uma herança portuguesa. Portugal tem um fenômeno que é muito específico do país. Ele divide uma península com o que era então uma das grandes potências mundiais, que era a Espanha. Então o Brasil, de certa maneira, na América do Sul, reproduz essa circunstância. Nós somos cercados pelo Império Espanhol, hoje são 11 ou 12 países sul-americanos de língua espanhola. Prudência, moderação, sabedoria são características não úteis, mas indispensáveis para o Brasil na fase pré-colonial, colonial e depois na sua fase monárquica. Características que serão cada vez mais importantes num mundo turbulento, com duas guerras em andamento e mudanças geopolíticas. Eu sou uma pessoa que, em quase tudo, acho que a América do Sul tem de inovar, procurar o novo, se aperfeiçoar. Mas em diplomacia, eu creio que nós mais ou menos temos acertado a mão. Em outras palavras, é um continente muito aquém do seu potencial, mas que em matéria de convívio pacífico é melhor que quase qualquer outro lugar do mundo.